Nada, gostaria de pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, para que vocês possam estar a par e atualizados dos nossos próximos webinars e novidades. Vamos lá. Bom, primeiramente, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho para que a gente possa entender o que é um sistema de proteção e o que são os relés de proteção. Vamos entender um pouco o que seria o sistema elétrico de potência, que é onde nós vamos aplicar esses conceitos de proteção e vamos ter os nossos relés instalados. Tá? Um sistema elétrico de potência, o CEP, né? Ele é um sistema que basicamente nós podemos dividi-los em três grandes categorias macro, né? Que seriam a geração, a transmissão e a distribuição, né? Esses três elementos compõem o nosso sistema elétrico de potência, tá? E todos eles, por trabalharem com eletricidade, se faz necessário que alguns pontos importantes de proteção sejam avaliados. Quando nós olhamos de uma perspectiva mais aérea, vamos assim dizer, a gente consegue perceber, né? Conseguimos ter, primeiro de tudo, uma visão global de como esse sistema elétrico de potência se comporta e como que ele contribui para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, na figura aqui nós temos uma ilustração de uma usina hidrelétrica, que seria um personagem do sistema elétrico de potência com o papel de geração de energia. Eventualmente, nós temos ali a subestação que vai conectar, né, a geração de energia através das linhas de transmissão para que a gente tenha a transmissão dessa energia. Podemos ter no meio do caminho outras subestações, né? Podemos ter as indústrias dentro desse sistema, chegando até cidades e residências. Então, nós conseguimos aqui trazer uma preocupação muito importante, que é a parte da proteção do sistema elétrico, né? Porque nós conseguimos perceber que, primeiro de tudo, são várias indústrias, né, envolvidas dentro desse sistema, geração, transmissão, distribuição, isso do ponto de vista quando nós estamos pensando apenas na distribuição como um todo da energia, e adicionalmente os clientes que consomem essa energia, as indústrias, os prédios, as residências, né? E para que todo esse ambiente funcione de uma forma ideal e sem problemas, nós precisamos que um sistema de proteção esteja preparado para atuar nas eventualidades que podem acontecer dentro desse ambiente, tá? Isso aqui é para trazer um panorama bem geral dos pontos importantes e relevantes que onde o sistema de proteção pode ser aplicado e pode e deve, né, ser pensado. Quando nós entramos dentro do mundo de proteção, existem alguns pontos, alguns conceitos que eles são bem básicos para se saber e para a gente lembrar. O primeiro deles, né? Qual é a finalidade do sistema de proteção? Né? Para que ele existe dentro de um ambiente de energia, né? Bom, primeiro de tudo, para que, na eventualidade de uma falta, de uma falha, de uma anormalidade dentro do sistema elétrico, o sistema de proteção, como ele já o próprio nome diz, ele tem a função de proteger, né? E essa função de proteger, ela pode ser entendida como o seccionamento, a abertura do circuito elétrico, para garantir que essa anormalidade não danifique ainda mais os elementos elétricos que estão conectados dentro do sistema elétrico, tá? Essas anormalidades são das mais variadas. Nós vamos discutir um pouquinho sobre algumas dessas anormalidades aqui no nosso webinar de hoje.
Mas tem algumas que são bastante corriqueiras e são bases para estudos de proteção no sistema elétrico, né? Como o curto-circuito, né? Sobrecarga, subtensão, sobretensão, né? Eu listei aqui algumas anormalidades, a gente vai comentar sobre outras aqui também, mas trouxe aqui algumas mais clássicas para que a gente comece a entender. Então, o sistema de proteção, na eventualidade de um curto-circuito, a gente já sabe que ele tem ali o papel de seccionar aquele sistema elétrico, aquele circuito elétrico, para que o curto-circuito seja eliminado. Tá? Uma outra informação, uma outra finalidade que o sistema de proteção tem dentro de sistema elétrico de potência, né, é a informação. Tá? Isso aqui é fundamental, ou seja, tudo bem, aconteceu um curto-circuito dentro do meu circuito elétrico, né? Qual foi a intensidade desse curto-circuito? Em qual circuito ele aconteceu? Qual o horário que isso aconteceu? Né? Qual foi o ponto dentro da minha distribuição de energia que esse curto-circuito aconteceu? Então, um sistema de proteção, além de ter essa característica do seccionamento, ele também tem um papel fundamental em informar dados sobre esse potencial evento. Tá? Um outro ponto muito importante é a proteção à vida. Né? Então, dentro de uma geradora, dentro de uma subestação, dentro de uma subestação de transmissão, uma subestação de distribuição de energia, nós temos pessoas ali trabalhando, né? E eventualmente um curto-circuito pode acontecer na frente de um painel ou em algum ambiente que alguma pessoa esteja presente naquele momento, né? Então, a parte do sistema de proteção elétrica, ela também entra para garantir que na eventualidade de uma anormalidade que possa vir machucar uma pessoa, um ser humano, isso possa ser, ao mínimo, mitigado e evitado ao máximo. Tá? Um outro ponto é que dentro do sistema de proteção nós temos equipamentos, nós temos ativos, a gente vai até falar um pouquinho sobre eles aqui hoje, e o sistema de proteção também visa mitigar os danos que eventualmente possam vir a acontecer nesses ativos. Tá? Por exemplo, um curto-circuito, ele causa impactos mecânicos, né, dentro de um painel. Então, como que a gente consegue evitar a perca por um dano mecânico de um painel? Isso é um pequeno exemplo de uma mitigação de ativo que a gente pode ter em mente, tá, para o sistema de proteção. E quais são alguns requisitos básicos que todo sistema de proteção precisa ter, né? Vale ressaltar que para que nós consigamos dimensionar as proteções e os periféricos envolvidos dentro de um sistema de proteção, existe um estudo que é feito para determinar como isso vai ser feito, né? E esse estudo ele tem o objetivo de avaliar as diversas possibilidades e situações que nós podemos ter dentro de um sistema elétrico, tá? Mas aqui tem alguns conceitos básicos que esse estudo ele vai levar em conta, tá? Por exemplo, seletividade, né? A seletividade ela tem um objetivo, né, uma característica principal de tentar fazer com que a falha seja eliminada no ponto mais próximo da ocorrência. Né? O que isso quer dizer? Tá? Vamos supor que a gente tenha uma disposição elétrica conforme esse diagrama ilustrativo, né? E eventualmente aconteceu aqui um curto-circuito nesse ramal aqui. Tá? O ideal é que esse curto-circuito seja eliminado por o dispositivo de proteção que está responsável por esse ramal, né? Ou seja, que esse curto-circuito ele não suba para esse barramento, por exemplo, e que esse curto-circuito não chegue, por exemplo, nesse transformador. Então, a seletividade ela tem essa característica de buscar que uma eventual falha, no caso aqui eu estou trazendo um exemplo muito clássico do curto-circuito, ela seja eliminada no ponto mais próximo de ocorrência dela. Tá?
Um outro requisito básico, as zonas de atuação, tá? Bem simples também da gente entender, são essas demarcações que nós estamos exemplificando aqui na região destacada em vermelho, que quer dizer o quê? Dentro de todos os dispositivos de proteção eu posso ter dentro do meu sistema de proteção, qual que é a área de responsabilidade desses equipamentos, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui dois ramais que estão alimentando esses transformadores, um barramento, né? E temos uma área de demarcação, né? Onde esses dispositivos de proteção podem atuar se uma falha ocorrer dentro da área demarcada. Tá? Esse é o conceito de zona de atuação. A velocidade. A velocidade ela é um ponto importante porque ela vai determinar quanto tempo uma eventual anormalidade vai levar para ser eliminada. Tá? Isso é importante porque existem várias formas e ferramentas que nós podemos utilizar para, por exemplo, extinguir um curto-circuito de uma forma mais ágil. Tá? Isso no estudo de proteção, todos esses recursos são eliminados, são avaliados. Né? Mas a velocidade ela trata disso. Tá? Sensibilidade, né? A sensibilidade, às vezes nós podemos pensar só no conceito de quanto mais sensível, né, melhor para o meu sistema de proteção, mas a sensibilidade ela também traz o conceito de não operação, ou seja, pode haver ali uma faixa de alguma variável elétrica que pode acontecer por alguns milésimos de segundo que eu não quero que o meu sistema de proteção atue naquela situação. Por exemplo, vamos exemplificar aqui, de repente uma partida de motor, né? E a gente sabe que na partida a tendência da corrente é subir bastante e o meu sistema de proteção não pode entender como essa alavancada de corrente como um curto-circuito. Então, existe a calibração dessa sensibilidade para atender os meus requisitos de proteção. E a confiabilidade, basicamente, a segurança que você tem que, na hora que o seu elemento de proteção for requisitado, ele vai executar a função que lhe foi proposta. Tá? Como é impossível falar de proteção num sistema elétrico sem trazer, sem se comentar sobre curto-circuito, eu trouxe aqui alguns slides para comentar dessa normalidade que é a base para o estudo, né? E é muito comum, né? Uma coisa que todo o sistema de proteção se preocupa em ter uma proteção adequada para evitar essa anormalidade, né? Então, o curto-circuito, o que que ele é? Ele é a elevação da corrente num curto espaço de tempo, devido à baixa impedância que a corrente encontrou para percorrer o circuito elétrico, né? Esse fenômeno ele causa danos, né, aos cabos, aos painéis, ele pode ser mortal eventualmente para uma pessoa que esteja ali próxima da onde tem a ocorrência desse curto-circuito, então ele é muito perigoso. Então por isso que ele é uma das bases do estudo de proteção e coordenação. E para que a gente possa aferir essa grandeza elétrica, né, a intensidade da corrente elétrica ou o curto-circuito, a gente já pode ter em mente que precisamos de um equipamento que está conectado a esse cabo, né, a essa rede elétrica, que é o transformador de corrente. Né? Isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, porque vamos falar de outras coisas referentes à sensibilidade de corrente. Né? Mas o transformador de corrente ele é o responsável, ele é o sensor ali, né, o que se sensibiliza com a passagem de corrente pelos cabos e vai informar essa grandeza, essa intensidade para o nosso sistema de proteção. Existem alguns tipos de curto-circuito que são mais comuns, né? Trouxe aqui também umas figuras para ilustrar. Então, o curto-circuito fase terra, o curto-circuito entre duas fases e o terra, curto-circuito trifásico. Então, tem uma variedade de possibilidades situações que podem, né, determinar um tipo de curto-circuito e
As principais causas que a gente tem dentro que podem gerar um curto-circuito, né? Então nós podemos ter ali, de repente, numa linha de distribuição de energia, árvore encostando na fiação, de repente o cabo quebrou e caiu, está encostado no chão, né? Nós podemos ter ali dentro das indústrias roedores que entram nos painéis ali nas áreas de instalação elétrica e roem a isolação do cabo, né? Ou pode ser uma questão do ambiente, né? A temperatura muito alta, muito baixa, umidade, corrosão do sistema, né? Ou seja, todas essas situações podem contribuir para que possa acontecer um curto-circuito dentro do meu sistema elétrico, né? E vejam que algumas coisas nós temos um controle maior, outras coisas nós temos um controle menor. Daí a importância da gente ter um sistema de proteção é, bem dimensionado, tá? Uma vez que a gente tem uma visão geral do sistema elétrico de potência, de alguns conceitos básicos, alguns requisitos básicos do sistema de proteção, né? Quais são os equipamentos, quais são os personagens que fazem parte do sistema de proteção? Bom, o primeiro deles é o painel, tá? Então, o painel, nós tivemos até na última terça-feira um webinar que detalhou bastante coisa sobre painéis, né? O painel, ele é uma estrutura basicamente mecânica, né? Só que ele tem várias características estruturais, né? Que vão dar a ele fundamentos de proteção. Então, o painel ele é uma estrutura mecânica que tem a função de acomodar os dispositivos do meu sistema de distribuição de energia, por exemplo, aqui, ó, barramentos, né, que eu consigo ver na imagem. Aqui, por exemplo, eu posso ter um disjuntor, que nós já vamos falar mais para frente. Aqui na parte de baixo eu teria o compartimento de cabos, né? E essa estrutura mecânica ela tem ali a funcionalidade de separar mecanicamente todas essas áreas que estão, esses equipamentos e regiões que estão submetidos à tensão e corrente elétrica, né? Então, separação mecânica, né? Como também os painéis eles têm o papel de ter a sua resistência, vamos dizer assim, estrutural e mecânica, para garantir, por exemplo, que na eventualidade de um curto-circuito dentro desse painel, a estrutura mecânica do painel não ceda, ou seja, o painel continue montado do jeito que ele e não, por exemplo, machuque uma pessoa que eventualmente venha a estar na frente do painel. Tá? Esses painéis eles podem ter várias tecnologias, né? Por exemplo, tecnologia de isolação a ar, tecnologia de isolação a gás, conforme está comentado aqui. Tá? Mas o principal que eu gostaria que vocês se lembrassem hoje é que ele é um equipamento onde nós vamos acomodar outros dispositivos de proteção do nosso sistema. Tá? Por exemplo, o nosso próximo equipamento aqui, que é o disjuntor. Né? O disjuntor, na situação de uma subestação, que a gente está ali trabalhando num ambiente de média tensão, eu gosto de lembrar vocês que nessa situação o disjuntor ele é um pouquinho diferente do disjuntor da nossa casa. Tá? O disjuntor de média tensão, por exemplo, aqui, ele é um equipamento que ele precisa de um outro personagem para que ele desarme, por exemplo, na ocorrência de um curto-circuito. Tá? Mas ele é importante por quê? Porque ele é um equipamento que é projetado mecanicamente para, na eventualidade de um curto-circuito, por exemplo, ele ter a capacidade de abrir e fechar sobre essa condição. Tá? Então, tem todo um estudo de engenharia para, nesse tipo de situação, o disjuntor ter essa capacidade de abrir e fechar o circuito elétrico, mesmo em uma condição onde esteja acontecendo um curto-circuito. Tá? E aí ele é projetado também conforme as características do nosso
sistema de distribuição ou da nossa subestação. Então ele tem ali a tensão nominal, que a gente precisa olhar qual que é a tensão nominal que esse equipamento vai estar instalado, a corrente nominal, que esse equipamento pode vir a estar instalado, a suportabilidade, né, intensidade ali de nível de curto-circuito que esse equipamento suporta, né? E também, por exemplo, o tempo de abertura, tá, desse equipamento. Então ele é um dos personagens muito importantes ali dentro do nosso sistema de proteção, porque quando lá atrás eu comentei com vocês, nós precisamos, por exemplo, num curto-circuito, abrir o nosso circuito para extinguir, né, essa anormalidade, quem faz esse papel é o disjuntor. Tá? Um outro equipamento que é muito importante é que eu já estou trazendo novas tecnologias para vocês, o sensor de tensão. O sensor de tensão ele é a evolução dos famosos TPs, ou transformadores de potencial. Basicamente, a função desse equipamento é estar conectado aos barramentos e informar para o nosso sistema de proteção qual é a grandeza tensão que ele está medindo. Tá? E baseado nessa informação, a gente pode ter proteções associadas à característica de a grandeza de tensão. Tá? Os sensores de tensão, eles não são uma coisa tão nova no mercado, mas já a gente está trabalhando em vários projetos com essa tecnologia e esse é um dos equipamentos que está permitindo que a gente digitalize as subestações e deixe e permita que as subestações e o sistema de distribuição de energia tenham maior precisão na proteção e uma maior segurança. Tá? Por quê? Porque os sensores eles têm características mecânicas que promovem uma maior segurança na medição. Tá? Um outro ponto importante é que eles são normatizados, conforme vocês podem ver aqui, né? E trazem também ganhos relacionados à questão de espaço, de peso e de consumo de energia em relação a um TP convencional. Tá? Em paralelo com o sensor de tensão, nós temos os sensores de corrente, que como o próprio nome já traz para a gente, eles são responsáveis por trazer a informação de corrente, a intensidade de corrente que está passando pelo meu circuito elétrico, né, pelas minhas fases. Os sensores de correntes eles estão aí para substituírem aí, são a evolução dos famosos TCs, ou transformadores de corrente. Tá? Aqui, da mesma forma que no sensor de tensão, nós temos vantagens do ponto de vista de aplicação, né? Porque, primeiro de tudo, a gente não tem um efeito conhecido nos TCs, que é o efeito de saturação. Tá? Os sensores de corrente não sofrem de saturação. Um outro ponto que tanto o sensor de tensão quanto o sensor de corrente trazem benefícios é a questão de simplicidade, porque, por exemplo, no estudo de proteção, você precisa avaliar qual que é a escala que o seu TC, do TC que você precisa utilizar, bem como a suportabilidade dele numa situação de curto-circuito. Né? Os sensores de corrente já não sofrem desse tipo de preocupação. Né? Então, a execução do projeto fica muito mais simples. Tá? Adicionalmente, os sensores de corrente também trazem benefícios relacionados a peso, a consumo de energia e também à segurança. Né? Quando a gente utiliza sensores de corrente dentro dos nossos painéis, né? Dentro da nossa subestação, nossa parte de distribuição de energia, não há necessidade da régua de aferição. Tá? Eu posso ali abrir o secundário do sensor sem ter o risco de explosão que um TC convencional tem. Tá? Então, esse é um ponto muito importante também. Como último ponto, como um último personagem do nosso sistema de proteção, nós temos equipamentos, né, que podem fazer o papel de mitigação de arco elétrico. Tá? E esses equipamentos eles vão entrar dentro de uma avaliação de proteção fazendo aquele conceito que eu comentei com vocês de trazer uma maior
efetividade e velocidade na eliminação da falta. Tá? Então, basicamente, esses equipamentos de mitigação de arco elétrico, eles trabalham com sensores que são sensíveis à luz, e uma vez na eminência do arco elétrico, né, do flash do arco, ou seja, tem o brilho, esse sensor informa para o sistema de proteção que está havendo essa eminência, esse flash ocorreu, e aí nós podemos seccionar o sistema, ou seja, abrir, por exemplo, o disjuntor, eliminando aquele arco elétrico, eliminando que isso evolua num curto-circuito de intensidade muito maior. E essa característica do sistema de mitigação de arco vai ajudar basicamente 2 pontos, que é trazer uma maior segurança para os painéis, porque você vai eliminar um curto-circuito muito mais rápido do que pela sensibilidade dos sensores de corrente, por exemplo, né? E adicionalmente ele vai agregar também na questão de seletividade. São coisas que estão atreladas, né? Mas são 2 pontos muito importantes que esses sistemas de mitigação de arco elétrico colaboram dentro do nosso sistema de proteção. Tá? E por último, eu havia comentado que aquele era o último, mas na verdade não. Na verdade, nós temos aí vamos dizer assim, o coração do sistema de proteção, que são os relés de proteção. Né? E, inclusive é um tema do nosso webinar de hoje. Tá? E o que são os relés de proteção, pessoal? Bom, o relé de proteção ele é basicamente o cérebro do nosso painel. Tá? É o relé de proteção que está monitorando qual é a tensão, qual é a corrente que está passando pelos barramentos do meu painel. Tá? Ou seja, o sensor de tensão, né, ou o TP, assim como o sensor de corrente ou o TC, eles estão conectados fisicamente ao relé de proteção. Tá? Então, o relé de proteção está recebendo essa informação dos sensores de corrente, sensores de tensão. Tá? Adicionalmente, o relé de proteção ele tem ali as características de entradas e saídas para que a gente possa comandar algumas coisas. Por exemplo, o disjuntor. Lembra que eu comentei com vocês que o disjuntor, no caso de uma aplicação em média tensão, ele é um disjuntor, entre aspas, burro. Por quê? Porque quem manda o disjuntor abrir ou fechar é o relé de proteção. É esse cérebro que vai determinar se o disjuntor tem que abrir ou fechar, né? Então, por exemplo, na eventualidade de um curto-circuito, né, o sensor de tensão vai mensurar essa grandeza, o relé de proteção vai ver que a intensidade da corrente subiu demais e ele vai mandar, vai falar disjuntor, abre. Tá? E adicionalmente, né, como nós estamos falando de um cérebro eletrônico, ele registra toda essa informação. Então, lembra que eu comentei da questão de informação do que está acontecendo? O relé de proteção, além dele eliminar, né, ter esse papel de segurança do painel ali, das anormalidades que acontecem, ele tem a função de informar o que aconteceu, né? Informar quando aconteceu. Tá? Então, existem vários pontos que são importantes a gente avaliar dentro do nosso relé de proteção. Aqui eu coloquei algumas, né? Por exemplo, o nosso relé, o relé de proteção hoje ele já tem a função de um multimedidor. Tá? Então, quero ter ali o acúmulo de quilowatt que eu estou tendo no meu sistema, o relé vai fazer isso, saber qual que é a tensão, qual que é a corrente, qual que é a frequência. Tá? Aqui eu comentei bastante da questão de curto-circuito, mas se eu quiser fazer uma proteção baseada na variável tensão, o relé de proteção que vai ter essa função. Se eu quiser fazer uma proteção baseada na variável de frequência, o relé que vai ter essa característica. Se eu quiser fazer uma proteção baseada na potência, o relé que vai ter esse papel, né? O relé vai ter o papel de possibilitar que a gente opere, né, esse disjuntor, esse sistema elétrico, de uma forma local ou de uma forma remota. Tá?
esse cérebro dentro de um sistema, dentro de uma subestação, ele vai se comunicar com outros relés, né? Então nós temos ali como se fosse uma rede de computadores de relés conversando um com o outro, tá? Eu posso fazer lógicas complexas dentro do relé, tá? Eu posso ter redundância, né? E em decorrência de tudo isso, ele vai ser ali um cara fundamental para a minha automação de subestações, inclusive seguindo a norma para automação de subestações, que é a IEC 61850. Então vejam vocês a importância que tem esse equipamento dentro de um sistema de proteção, né? E ele está fazendo ali toda a gestão do painel e também está comunicando para o mundo exterior tudo o que está acontecendo ali. Tá? Aqui eu trouxe para você um slide apenas para clarificar um ponto, porque coloquialmente a gente chama muito de relé de proteção, e em algumas literaturas, manuais, vocês podem vir a encontrar o termo IED, né? Mas no final das contas, todos eles remetem ao relé de proteção, né? Basicamente, o começo do relé de proteção ele veio ali com uma característica eletromecânica, né? Então ele tinha ali dispositivos mecânicos ali dentro dele, né? Que por causa da característica eletromagnética e de indução, né? Por causa das características do campo magnético, você conseguia executar algumas funções de proteção, por exemplo, curto-circuito ou sobrecarga, né? Eles eram bem difíceis, entre aspas, né, complexos, porque eles eram, você tinha que instalar um relé para cada fase do seu circuito, né? Mas com a evolução da eletrônica, nós tivemos um momento do mercado onde nós tivemos ali a junção da eletrônica com as características eletromagnéticas, né? Então a gente começou a já ter equipamentos com display, com LED para sinalizar algumas coisas, né? E isso evoluiu para esse termo de IED, né? Intelligent Electronic Device, que coloquialmente o mercado acaba chamando de relé de proteção, né? Tudo se trata da mesma coisa, só que atualmente, né, esse hardware, ele é um hardware muito poderoso, né? Hoje a gente já está falando de processador, microeletrônica, uma alta capacidade de receber, processar sinal e executar funções, tá? Então, tanto o IED quanto o relé de proteção, estamos falando do mesmo tema, tá? Dentro do portfólio da ABB, nós temos a família Relion. Então, Relion é a família de relés de proteção da ABB. Tá? Dentro dessa família de relés, pessoal, vocês podem encontrar qualquer tipo de aplicação. Então, existem relés desenvolvidos para várias situações, como, por exemplo, um alimentador, transformador, motor, banco de capacitor, gerador, interligações e por aí vai. Tá? Esse é um ponto muito importante que eu já quero introduzir com vocês, que é nós utilizamos os relés, nós projetamos, especificamos um relé baseado nas características, nas funções de proteção que esse relé tem, o que ele precisa ter. Tá? Esse é um ponto muito importante que eu gostaria que vocês se lembrassem. Então, o primeiro ponto para a gente saber qual é o relé que nós vamos utilizar é avaliar quais são as funções de proteção que eu preciso. E aí sim, nós vamos na cesta de produtos da ABB e avaliamos dentro dessas proteções quais as que nós necessitamos e chegamos ao produto efetivamente. Tá? Dentro do nosso portfólio, vocês vão encontrar os relés que vão trabalhar com TC, TP convencionais, assim como os relés que vão trabalhar com os sensores de corrente, de tensão, tá? Os nossos relés têm uma capacidade física de hardware muito flexível, ou seja, o número de entradas e saídas é possível de ser ampliado, tá? Comunicação, a parte de comunicação também, todos os nossos relés, eles seguem a norma IEC 61850, tá? Todos não têm um relé
um pouquinho mais simples, vou apresentar para vocês, mas 90% do nosso portfólio está dentro aqui do IEC 6850, né? Todos que têm comunicação, tá? E outros requisitos que são necessários, como, por exemplo, o relógio de precisão, para que a gente consiga aferir de forma precisa quando os eventos aconteceram dentro do nosso sistema de proteção, tá? Vou trazer aqui o próximo slide para vocês, que aí a gente materializa um pouco a carinha desses equipamentos, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos basicamente 4, né, vamos dizer assim, de relés. A série 601, que é uma série de relés mais simples, ela é feita mais para aquelas cabines simplificadas, onde a gente precisa ali fazer uma proteção de curto-circuito e sobrecorrente. Tá? Então, para cabininha simples, aqui a gente não está falando em comunicação, né? Mas ainda vocês podem ver que tem toda a parte de operação local no próprio frontal do relé. Aí, quando nós entramos na série 615, aí sim, nós já estamos entrando num cérebro, uma eletrônica pesada de processamento e uma disponibilidade muito grande de funções. Tá? Então, 615 e 620 elas são bem similares em termos de características, tá? O que vai mudar quando a gente olha o produto de frente é a questão da quantidade de botões físicos, né? Direto na cara do relé que nós temos. Mas todos eles nós vamos encontrar na versão para sensor ou para TCTP convencional, nativo IEC 61850, ou seja, a ABB já está com a norma incorporada dentro do relé de forma nativa. Podemos fazer a expansão de I/Os, de entradas e saídas do relé. Podemos ter, olha que interessante, pessoal, a opção aqui, ó, detecção de arco elétrico incorporado dentro do relé. Então, veja, eu comentei com vocês ali que nós temos algumas soluções de mitigação de arco, né? E nos relés da ABB nós podemos já ter essa solução de mitigação de arco incorporada dentro desse cérebro eletrônico, tá? Possibilidade de lógicas avançadas também já estão inclusas dentro dos relés. A série 630, que diferente da série 615 e 620, a IHM, né, o frontal dela, ele é só destacável, ou seja, o hardware fica no painel e a gente destaca a frente. Aqui na série 615, 620 a gente extrai o relé, né? Mas as características muito parecidas também na Ativo 61850. E a série 640, que é o estado da arte em termos de tecnologia para sistemas de proteção. Então, a série 640, ela é uma série bem, vamos dizer assim, top de linha no quesito de hardware, no quesito de capacidade de software, porque aqui tanto o hardware é modular, como vocês já conseguem perceber quando eu falo aqui que a gente pode escalar a questão de entradas e saídas, como o sistema é escalável do ponto de vista de software também. Tá? Então isso aqui é realmente aí o que a gente tem de tecnologia ponta de linha para os sistemas de proteção. Tá? Bom, vocês podem perceber que existe uma variedade de relés, né? Aqui eu nem estou entrando nos detalhes de cada relé, mas para trazer uma fotografia para vocês conhecerem. Mas num contexto geral, quais são os pontos importantes que nós precisamos ter em mente na hora de fazer a escolha de um relé de proteção, tá? O primeiro ponto que nós precisamos nos preocupar é quais são as funções de proteção que eu preciso para o meu projeto. Essa é a primeira pergunta, tá? Por que eu trago essa pergunta para vocês? Porque vocês podem encontrar relés, por exemplo, que você é um relé para transformador, esse aqui é um relé para gerador. Mas será que ele é mesmo? O que faz ele ser um relé para gerador, um relé para transformador? O que faz ele ser, eventualmente, ou ele atender às necessidades,
são as funções de proteção que a gente tem dentro dele, tá? Eu gosto de simplificar as funções de proteção, o conceito delas, como se fosse uma caixa de ferramenta. Então imagina que cada relé é uma caixa de ferramenta, né? E cada caixa de ferramenta tem ferramentas diferentes. Então a gente precisa avaliar qual é o trabalho que a gente vai precisar para escolher a caixa de ferramenta ideal para o nosso projeto, tá? E essas funções de proteção, elas têm simbologias ou nomes normatizados, tá? Que na tabelinha vocês podem ver aqui algumas simbologias ou nomes, tá? Que tem o propósito de fazer a ligação entre a simbologia, ela traz a ligação qual é a função. Então, por exemplo, né, quando a gente fala da famosa função 51, né, que a ANSI se refere dessa forma. A gente sabe então que a função 51 é uma função de proteção de sobrecorrente não direcional física, estágio temporizado. E a função 50? A função 50 é uma função de proteção de sobrecorrente também, não direcional, porém estágio instantâneo. Ou seja, aqui eu tenho a minha proteção contra curto-circuito e aqui eu tenho a minha proteção, por exemplo, contra uma sobrecarga. Tá? É muito famoso a gente, né, se referenciar aqui pelos números, porque é até um jeito mais fácil de fazer a associação. Só que existem outras simbologias que vocês podem encontrar no mercado, né? A simbologia, por exemplo, IEC 60617, ela fala do 3I maior, né? Ou 3I maior maior. Mas essa simbologia refere a 50, essa simbologia refere-se a 51. E quando a gente entra no mundo da norma IEC 61850, ele já traz uma sigla aqui, né? O importante da gente saber é que mesmo se eu estiver lendo uma literatura que mostre isso, ou isso aqui, eu saiba que isso se trata de algum tipo de proteção, tá? E existem vários tipos. Aqui eu trouxe alguns para você, talvez uns 5% ali das funções de proteção que a gente pode encontrar, né? Mas o que é importante a gente lembrar? Que não só relacionado à corrente, mas eu posso ter aqui, por exemplo, proteções relacionadas à tensão. Então, por exemplo, aqui, ó, função 27, proteção contra subtensão trifásica, proteção 59, proteção contra sobretensão trifásica, né? Eu posso ter aqui uma proteção relacionada a uma falha do disjuntor, que é a 51BF. Eu posso ter uma função relacionada à questão direcional, ou seja, qual é o sentido da corrente, né? Qual o sentido da falha, que é, por exemplo, aqui, né, proteção direcional trifásica de sobrecorrente, a 67, tá? Ou a proteção diferencial de alta impedância, 87A, tá? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o ponto de partida inicial. Qual é a caixa de ferramenta? Quais são as funções que eu preciso utilizar no meu sistema de proteção? Baseado nisso, a gente tem o primeiro passo para a gente poder olhar as cestas de relé e saber por onde a gente vai caminhar. Tá? Um segundo passo é definir qual é o hardware que eu preciso. Né? Porque eu comentei aqui com vocês, por exemplo, o relé de proteção ele é o equipamento responsável por mandar o disjuntor fechar ou abrir. Significa então que a gente tem, por exemplo, nesse caso do disjuntor, uma saída, né? Uma saída digital que vai conectada ao disjuntor, né? Que manda o disjuntor abrir, e uma outra saída que vai conectada ao disjuntor, que manda o disjuntor fechar. Só que essas entradas e essas saídas, aqui a gente pode realmente ter várias situações de aplicação, tá? Então, trouxe alguns pontos para a gente ter como uma lista de itens para se preocupar. Quantas entradas analógicas eu preciso? Então, por exemplo, o TC, ele é um sensor que vai informar uma grandeza de forma analógica. Né? Quantas entradas analógicas eu preciso para os TPs? Eu estou medindo só as correntes de fase ou eu estou medindo também a corrente do neutro? Né? Eu estou medindo algum tipo de temperatura? Eu preciso de uma entrada analógica para medir, por exemplo, a temperatura do transformador? Né? Como eu vou medir numa situação de transformador? Tá?
quero comandar esse meu disjuntor, além de poder comandar esse disjuntor do frontal do relé, eu quero comandar ele através de alguma botoeira posicionada em algum outro lugar da minha subestação, da minha sala de painéis, né? Eu quero fazer algum tipo de intertravamento, preciso sinalizar algum tipo de intertravamento. Eu quero saber qual que é a posição do disjuntor, eu quero colocar um sinaleiro na frente do meu painel indicando a posição do disjuntor, se ele está inserido, extraído, está na posição de teste. Tá? Eu quero ter as entradas para monitor de arco. Tá? Então, vejam que existem vários pontos, né? Várias características que vão fazer com que o meu hardware, aqui vocês estão olhando a parte de trás de um relé, tá? Ele necessite de ter mais entradas ou mais saídas. Né? E isso é um ponto que a gente precisa se preocupar na hora que a gente vai estar avaliando qual tipo de relé nós vamos utilizar. Tá? Um outro ponto é a comunicação. Como que esse relé vai se comunicar? A gente já sabe que hoje os relés, eles são muito inteligentes, né? Principalmente quando a gente pensa em aplicações aí dentro de indústria, dentro das geradoras, dentro das transmissoras, fatalmente nós vamos ter aplicações de relés com comunicação, né? Seja para uma supervisão local ou seja, de repente, para um controle, às vezes, remoto. Tá? Então, qual é a forma de comunicação que eu vou ter? Eu vou precisar que o relé tenha o IEC 61850, eu vou precisar ter algum outro tipo de comunicação simultânea ao IEC 61850, por exemplo, Modbus ou DNP3. Qual é o meio físico da minha estrutura de comunicação? É o meio físico do tipo Ethernet? Ou é o meio físico do tipo serial? Preciso de redundância? Qual a tecnologia de redundância que eu vou utilizar, né? O relé precisa ter porta de fibra ótica, porque de repente eu vou ter que caminhar com a minha estrutura de comunicação por alguma área externa e eu preciso mitigar, eu preciso ter um caminho de comunicação mais adequado para esse tipo de situação. Qual que é o tipo de sincronização de tempo de alta precisão que eu vou adotar para o meu sistema? Então, aqui vocês estão vendo módulos, né? Essas barrinhas que vocês estão vendo aqui são módulos que a gente encaixa dentro do relé, né? Então vejam que a constituição física do relé ela é também escalável, né? É customizada, tá? Justamente para poder atender de uma forma ideal qualquer tipo de aplicação. Eu vou precisar de alguma função adicional no meu relé, ou seja, eu preciso que o meu relé tenha uma interface homem-máquina, eu preciso que o meu relé também tenha uma interface web, se eu quiser acessar as funções, né, uma interface gráfica daquele relé, eu quero poder acessar isso através de um navegador de internet, né? Eu preciso que o meu relé tenha medições elétricas de alta precisão, eu preciso que o meu relé tenha registro de eventos, registro de alarmes, qual que é a memória que esse relé tem para armazenar eventos, para armazenar essas anomalias que podem acontecer dentro do meu sistema elétrico, né? Um ponto importante também é que não só do ponto de vista de atuação, né? Ou seja, mandar o disjuntor desligar, mas o relé ele vai estar ali vigiando o que está acontecendo. Ou seja, se alguma coisa estiver próxima de um nível perigoso, o relé ele já vai avisar isso, ele já vai ser proativo em falar tudo isso, né? Eu preciso que o meu relé tenha uma visualização do diagrama de fasores, eu quero que o meu relé tenha oscilografia, tá? Preciso de blocos lógicos para configurações de funções complexas, ou seja, existe mais alguma característica dentro do meu sistema de proteção que eu preciso me preocupar em ter dentro desse relé? Então, são pontos importantes para a gente ter em mente. E aqui eu trouxe uma situação hipotética mesmo para mostrar para vocês, mas para trazer esses insights, essas perguntas que a gente tem que fazer, né?
E para vocês, para quem não teve a oportunidade de ver, já poder ver um diagrama simplificado, bem simplificado, de uma coisa pontual, mas para a gente discorrer sobre alguns pontos importantes, né? Então, por exemplo, definindo as funções de proteção. Aqui no nosso caso, ó, temos um transformador e vejam, né, tem uma variedade de funções de proteção. Não sei se dá para ver bem, mas, por exemplo, aqui, ó, função 51, função 50, função 49, função 46. A gente pode ver que a gente tem aqui um transformador e na parte de cima desse transformador nós temos a simbologia aqui de um TC, né, de um transformador de corrente. Na parte de baixo nós temos outro TC aqui. Nós temos um TC, o neutro do transformador aqui está aterrado, nós temos um outro TC. Então veja que, baseado nessa situação, a gente tem aqui para esse caso uma série de proteções, de funções de proteção que são necessárias. No caso aqui, eu trouxe para vocês uma situação de transformador, né? Então eu tenho um transformador e eu quero fazer a proteção desse transformador, tá? Vale destacar que essa figura ela está mais relacionada a transformadores de alta potência, por exemplo, transformadores aí com acima de 10 MVA, tá? E tem esse tipo de característica, né, das funções aqui, demandam essas funções. Uma das funções clássicas, né, toda vez que a gente está olhando um transformador, é a função diferencial, 87 aqui, ó. E daí a gente pode ver no diagrama, no bloco de funções aqui, ó, função 87, função 87, tá? Se a gente tivesse num alimentador, num motor, num gerador, o bloco de funções que eu precisaria poderia ser outro, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, né? Baseado nesse diagrama, qual é a quantidade de entradas e saídas que nós eventualmente teríamos, né? Se a gente for avaliar, olha só, eu preciso aqui de três entradas aqui para esses TCs, mais 3 entradas para esses TCs aqui, mais uma entrada analógica, né? Porque os TCs estão informando a grandeza de forma analógica, mais uma entrada para esse TC do neutro aterrado aqui. Eu preciso aqui em cima tá o TP, então tá aqui, eu preciso dos TPs, das quantidades de entradas analógicas para os TPs. Eu tenho a simbologia aqui do sistema de monitoramento de arco, tá chegando aqui, ó, arco, tá vendo? ARC, né? 50 NL, 50 L aqui, tá? Então, o que isso acontece? Se a gente for olhar aqui, então, legal, eu preciso de 6 entradas analógicas para os meus TCs de fase, uma entrada analógica para o meu TC de neutro, 4 entradas analógicas para fase residual, 3 entradas para os monitores de arco elétrico, 3 entradas binárias para comando via botão dos disjuntores e chave de aterramento. Tá? São situações aqui que eu posso colocar. Tá? E será que é necessário mais entradas? Então, por exemplo, eu precisaria de uma entrada analógica de repente para puxar a temperatura do transformador? Eu preciso definir isso para saber se eu tenho que ter, se eu vou precisar de uma entrada analógica ou X entradas analógicas para determinar qual é o tipo de relé, qual é o hardware do meu relé. Eu vou precisar de mais saídas digitais para, de repente, fazer intertravamento com outros disjuntores que estejam pela minha instalação? Isso é uma outra preocupação. Então, aqui, pessoal, vejam que essa questão de entradas e saídas, né, não existe basicamente uma receitinha de bolo definida, mas a gente tem que olhar a receita de bolo, na verdade, é olhar as características do projeto e aí sim, baseado nisso, determinar a quantidade de entradas e saídas analógicas ou digitais que a gente vai precisar. Tá? E por último, existe alguma outra necessidade que a gente precisa dentro desse projeto? Ou seja, vou ter comunicação com o padrão IEC 1850 no meio físico Ethernet, preciso de comunicação redundante, de algum outro tipo de protocolo para comunicar paralelamente, sincronismo de tempo, como que eu vou admitir isso, né? Qual é a característica do frontal do meu relé? Ele precisa ter ali uma forma de operação
local, botões de navegação local, precisa ser extraível, né? Precisa exibir um pequeno diagrama unifilar no display dele, precisa ter LEDs de sinalização, livre programação. Então, veja que tem coisas importantes para nós nos preocuparmos, né, dentro desse hardware, para que a gente tenha uma melhor experiência do controle e do monitoramento do meu sistema de proteção. Tá? Num primeiro momento pode parecer algo muito complexo, mas quando a gente vai colocando ali na ponta do lápis, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso dessa função, preciso desse hardware, preciso dessa quantidade de I/Os, a gente já vai conseguindo filtrar as características do nosso dispositivo e aí a gente chega ali a eventuais possibilidades. Tá? Como nós estamos falando de um equipamento que tem caixas de ferramentas, né, que tem várias ferramentas dentro e a gente precisa escolher, também é comum às vezes acontecer de dois tipos de relés atenderem as mesmas necessidades. Isso é uma situação que pode vir a acontecer também. Mas o que eu queria deixar como mensagem com vocês é que é fundamental se lembrar e ter a preocupação de avaliar quais são as funções de proteção que eu preciso, qual é a característica do meu hardware em termos de entradas e saídas que eu preciso e qual é a forma de comunicação que eu tenho que ter dentro desse meu dispositivo. Tá bom? Pessoal, hoje nós temos aqui o Caio Ferreira. Caio Ferreira, ele é o nosso especialista de produto para os relés de proteção. Então, ele que cuida de toda a cesta de produtos de relés da ABB. E nós convidamos ele hoje aqui para também compartilhar com vocês alguns pontos relevantes. Caio, me ouve? Opa, tudo bom, Marcos? Tudo bem? Tudo certo. Fica à vontade, Caio, para comentar alguns pontos importantes aí do nosso portfólio. Tá certo. Bom, primeiro eu queria agradecer, achei que a sua apresentação estava realmente muito boa. Conseguiu resumir aí, a gente sabe que é um universo muito grande falar de relés de proteção, você conseguiu colocar dentro de um contexto bem bacana para a gente explicar dentro de uma hora. Não tenho muita coisa adicional, acho que para o objetivo foi bem interessante. A única coisa que eu acho que é relevante para a gente comentar aqui é que existem diversas funcionalidades além da proteção. Então, chegou a comentar, mas o relé ele pode ter um perfil de carga para que você possa saber como é que é o comportamento disso ao longo do tempo. Então, o relé não está lá só para proteção, está para você conseguir fazer algum tipo de análise disso. Ferramentas para que você acesse o equipamento e tenha uma experiência interessante, rápida e de qualidade, para que você faça análises de pré e pós-falta, para que você possa prever entender os eventos que ocorreram com qualidade e fazer com que isso traga um resultado mais interessante para a sua subestação, para a sua planta, para a sua empresa, para o seu controle. Hoje em dia, cada minuto de uma empresa parada conta, tem que fazer relatório e tudo isso. E os equipamentos estão aí justamente para nos ajudar com esse tipo de solução. Eles são os nossos olhos que vão transferir toda aquela a leitura elétrica que existe do sistema, uma qualidade absurda de informação, para que a análise futura seja tenha qualidade suficiente para que você entenda a causa raiz e possa tomar as ações direcionadas, sem perder tempo, sem ter desperdício de dinheiro, protegendo vidas, protegendo ativos. E eu acho que é por aí. Ele é o nosso detetive, né, Caio? Eu pensei agora nessa analogia. Detetive e dedo duro. Dedo duro. É verdade, é verdade. Pessoal, nós estamos abertos para perguntas e respostas. Vocês podem mandar no chat aí as dúvidas que vocês têm, curiosidades, que nós vamos ter o maior prazer de responder para vocês aqui, tá bom? Boa noite, aqui quem está falando é o Álvaro, colega de engenharia de aplicação, nosso amigo Marcos Oliveira, né? Marcos, parabéns pela tua apresentação. Fiz algumas perguntas aqui no chat, tá? Vou estar passando para vocês.
Só a título de informação, tá? Os webinários que estão sendo fornecidos pela EBB ficam disponíveis, tá? Então, caso você tenha interesse, basta solicitar eles por e-mail que nós vamos te encaminhar. Vou colocar o e-mail aqui no bate-papo, basta você mandar para gente, passamos. Vamos lá, Marcão. O Gabriel Barreto, ele diz, no slide diz que o sensor de tensão é um divisor de tensão do tipo resistivo. Ele questiona se isso traria algum problema quanto à eficiência do sistema e com a temperatura do painel. Na verdade, eu não diria problema, mas traria benefícios, né? Porque o divisor resistivo, ele vai pegar ali a tensão, desculpa, numa intensidade da ordem de kilovolts, né? E vai transformar isso para volts, né? De uma forma muito mais segura, tá? E um ponto importante para a gente ter em mente é que o sensor de tensão, tanto o sensor de tensão quanto o sensor de corrente, tá? Eles têm uma norma, né? Não sei se o pessoal vai ter isso na documentação, mas existe uma norma que determina como deve ser esse equipamento, né? Ele já é projetado para esse tipo de ambiente, para estar dentro de um painel, dentro de um ambiente de subestação, né? Então, na verdade, ele vai trazer benefícios, tá? E um ponto que eu adicionaria dentro do sensor de tensão é que, em conjunto com a norma IEC 61850, uma vez que você utiliza o sensor de tensão, imagina que se você tivesse várias colunas, né? Numa situação de TP, você precisaria ter TPs para diversas colunas que você tem, tá? Quando a gente utiliza o sensor de tensão em conjunto com o IEC 61850, a gente precisa ter um único sensor no barramento principal, informando a tensão para todo o meu sistema, para todos os meus relés de proteção. Tem algo a complementar, Caio? Cara, eu queria comentar um pouco, sim, que eu achei muito bom essa pergunta. Sua resposta também tá bem alinhada. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar, o Marcos comentou que a tecnologia de sensor, quando a gente usa, isso traz benefícios como, por exemplo, a economia de energia. O aquecimento nada mais é do que a dissipação da energia em forma de calor. Então, se a gente está economizando energia, você pode ter certeza que o aquecimento gerado por um divisor resistivo ele é muito menor do que por um transformador que está pegando um nível de tensão de um lado, está passando por uma bobina, está transformando isso num outro nível de tensão e chegando do outro lado. Além disso, eu tenho certeza que o Marcos já comentou alguns dos pontos, mas tem outras vantagens além só da economia de energia. Por exemplo, quando a gente define um TP, o TP você tem que definir a que ele vai ter, justamente para poder alimentar, se forem vários relés que estiverem ali, criar um varal e tudo mais, com várias derivações. O sensor, a gente não tem esse tipo de preocupação, porque ele é conectado direto no equipamento e isso ele já é dimensionado exatamente para isso. Um outro ponto também que é bastante relevante, principalmente em plantas onde possuem geração, que está cada vez mais comum você ter a geração distribuída e tudo mais, existe um fenômeno que chama ferro-ressonância. Como o próprio nome, ele só existe por conta do ferro, o material magnético que existe dentro do TP, né, o material ferromagnético, que se não tiver as devidas proteções que vão tornando o sistema um pouco mais complexo, mais caro, pode vir a acontecer e a chegar a explosão de um TP, por exemplo. Então, o sensor também não sofre com isso, porque justamente ele não tem material ferromagnético. E uma última coisa para acrescentar, aquele é um tipo de sensor, que é um divisor resistivo, as resistências que existem ali, elas são bem pequenas, justamente para, ou melhor, elas são, na verdade, bem altas, justamente para que não tenha um consumo de energia desnecessário, mas também existe a tecnologia de divisor capacitivo. Então, a ideia mesmo é só existir uma referência da tensão que existe, isso eliminando outras coisas como defasagem, quando a gente tem duas bobinas conectadas, duas bobinas fazendo isso daí, existe uma defasagem angular, existem algumas correções que podem existir. Quando a gente tem isso aí num sensor,
Isso é, principalmente no sensor resistivo, a gente sempre aprende. Isso é totalmente linear. Então, o que existe no barramento está chegando ali diretamente para o equipamento. Obrigada, Caio. Boa. O Daniel França, ele pergunta qual o protocolo de comunicação do relé de proteção no painel de média tensão? Existem alguns protocolos, tá? Eu citei alguns aqui, né? O mercado está absorvendo bastante a questão do IEC 1850 como protocolo, né? Mas na verdade o IEC 1850 é a norma e a norma determina um tipo de comunicação, tá? Assim como, por exemplo, o DNP3, o Modbus, tá? Então existem alguns protocolos, né? E aí a gente precisa saber para o nosso projeto qual é o protocolo de comunicação que a gente vai utilizar para que a gente possa definir qual é o idioma, né, que o relé vai conversar. Beleza. O Flávio Marques, boa noite. Ao utilizar o TC, posso compartilhar a leitura de corrente do TC entre dois dispositivos, por exemplo, um relé mais um analisador. Ele questiona se isso é possível também com um sensor de corrente. E se sim, os critérios a serem considerados são os mesmos que para os TCs. Caião, quer Posso comentar? responder essa, Marcos? Por favor. Posso responder? O que acontece é que o sensor que existe, apesar dele ter uma precisão muito maior do que do que o TC, eventualmente não satura e tudo mais, todas essas características são para um elemento de proteção. O relé ele já vai ter muitas funções, como um analisador, como um multimedidor, mas não é o foco. O foco é que o equipamento seja conectado diretamente no relé. Porém, existe a tecnologia, a gente acabou de falar e o Marcos acabou de comentar sobre os protocolos de comunicação. Dentro da norma IEC 1150, que dentro dela tem protocolos, que é o protocolo para comunicação vertical, protocolo de comunicação horizontal, existe um outro protocolo que é para compartilhamento de informação analógica. Esse outro protocolo, ele cria uma amostragem, ele pega a forma de onda, então tem a sua senoide, ele pega uma amostragem dessa senoide, ele pega essa senoide como um todo, de cada uma das grandezas ali, né, de cada uma das fases por corrente, por tensão, ele fatia isso, ele pega diversas amostras e compartilha numa rede. Então, caso exista a necessidade do compartilhamento, por exemplo, de uma informação de corrente ou de tensão, o suporte ao IEC 1850, nesse caso, é uma versão bem específica, o suporte ao IEC 1850 92LE, isso vai permitir que outros elementos recebam essa mesma informação e possam fazer as medições, proteções, inclusive. Existe bastante conceito de proteção centralizada que vem surgindo aí, onde você tem um elemento funcionando, esse elemento que faz essa leitura e compartilha na rede chama Merging Unit. E os nossos relés de proteção, eles podem ser o relé de proteção e Merging Unit no mesmo equipamento, e compartilhando essa informação para os outros pontos. Não sei se ajudou, mas acho que se tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat aí de novo para a gente poder ajudar. Mas a ideia é mais ou menos essa, tá? Não é fazer analisador com uma medição. A medição dentro do sistema ali, ela vai estar principalmente focada nos equipamentos. E, por exemplo, se for falar de alguma coisa como rateio de energia e tudo mais, a precisão que existe dentro do equipamento já vai ser suficiente para isso. Então, costuma ser, o relé em si já costuma ser mais do que suficiente para colocar um multimedidor. O multimedidor vai ser para casos mais bastante específicos. E aí a gente consegue encontrar uma solução como essa, por exemplo. O Flávio também pergunta, o software e-design pode ser utilizado para estudo de proteção? O e-design, ele pode ser utilizado para estudo de proteção, mas para a parte de baixa tensão, tá? Ele tem ali alguns pontos da parte de média tensão, mas ele é mais completo para a parte de baixa tensão. Beleza. O Antônio também pergunta, com base no que disse o senhor Caio, existe algum modelo de relé específico para geração distribuída, por exemplo, geradores a biogás?
quer comentar, Caio? Posso comentar? O Marcos já tinha falado alguma coisa do tipo, mas é exatamente o que define qual é o equipamento que vai ser aplicado para determinada aplicação são as funções de proteção que essa aplicação exige. Quando a gente está falando de geração distribuída, tem várias funções, além da sobrecorrente e sobre subtensão. A gente tem condições como direcionalidade de potência, que é uma função que tem que estar disponível. Existem funções de deslocamento de fase para quando você tem perda de fontes, que também é interessante. Em dados momentos, até funções de proteção como subfrequência, subcorrente, sobrefrequência, se a máquina começa a acelerar. Então vai depender bastante do que existe no sistema. Quando a gente fala de uma geração, por exemplo, a biodiesel, as proteções de frequência elas são realmente bastante importantes. Porque é uma máquina girante que existe ali, que pode variar, pode ter problema no eixo, pode quebrar alguma coisa, e a máquina ela pode acelerar ou desacelerar. Quando a gente fala, por exemplo, de uma geração solar, a geração solar ela não tem nada rodando ali, é um inversor. E a chance do inversor perder a frequência de sincronismo dele é menor. Então, assim, depende bastante da aplicação. Para vocês terem uma noção, né, para a gente conseguir exemplificar. O Marcos comentou ali sobre a linha 615. A gente tem da linha 615 relés que são aplicados desde cabine primária, aquela cabine em alvenaria que pode ser usado, até transmissão de energia, o mesmo equipamento. Então, na linha de 230 kV, por exemplo, 440 kV, até em subestações um pouco mais altas, eu tenho o mesmo equipamento, só que ali eu estou usando recursos diferentes para um e para outro. Vai depender bastante do que tenho. Na sexta, como eu gostei do termo que ele usou, a caixa de ferramenta que cada modelo de relé pode ter, aquelas ferramentas foram úteis para uma aplicação básica, simples, e foram úteis também para uma situação de transmissão de energia. Então, a definição do modelo do equipamento específico vai depender das necessidades que o sistema apresenta. Bacana. Para a gente finalizar, temos uma última pergunta. O Arthur, ele diz, poderia citar um exemplo em que a proteção direcional atuaria? Se possível, distinguir a mesma da proteção não direcional? Posso ir nessa, Marcão, de novo? Pode. Tá. Quando a gente fala, por exemplo, os sistemas cada vez estão ficando mais interligados. E se eu tenho um sistema onde eu tenho mais de uma fonte e mais de um caminho dessa fonte chegar ao usuário, ao consumidor final, eu preciso identificar onde foi essa falha. Então, as funções direcionais elas são usadas principalmente nesse. Tem outros contextos, né, mas o contexto mais comum é usar nesse sistema. Pensa um sistema que está sendo alimentado em anel. Ele fecha o anel, então ele faz dois caminhos e no final ele está conectado através de de um mesmo ponto e alimentando diversos clientes. Quando há identificação de uma falha entre os pontos de controle, pode ser entre um religador que está no poste, entre uma subestação, enfim, dentro dos pontos que estão fazendo essa medição, a proteção direcional ela vai saber se a falha, de acordo com os ângulos característicos de cada uma das falhas, né, ela vai saber se a falha está para frente do relé ou está para trás do relé. Ela identificando essa falha, ela consegue, através de comunicação, por exemplo, ou até só a coordenação das direcionalidades, isolar um trecho e fazer com que todo o restante do sistema continue alimentado. Lembra que eu falei de análise de pré e pós-falta, enfim? Isso é um tipo de análise. Quando alguém no centro de controle da distribuidora, por exemplo, da transmissora, da concessionária de energia, souber que dois equipamentos tiveram atuação, ela vai ter certeza que o equipamento já vai conseguir reportar para onde está isso daí, para onde está essa falha, e eles vão conseguir ir pontualmente. E o que pode ter acontecido? Um cabo que arrebentou, pode ter sido um poste que caiu durante uma ventania, alguma coisa aconteceu, aquele trecho é isolado e você não elimina o restante da alimentação dos trechos que não são comprometidos. Você secciona nas duas pontas e todo o restante desse anel continua sendo alimentado.
Beleza? Bom, essas foram as principais perguntas para vocês. Queria Pessoal, agradecer. Vai lá, Marcão. vou só passar aqui para o pessoal, para a documentação, né? Vai ficar disponível. Queria deixar aqui para quem tiver interesse, quiser ter acesso aos manuais dos relés da ABB e de outros produtos da ABB, sugiro a vocês o aplicativo ABB Connect, tá? Lá vocês vão encontrar todas as informações dos equipamentos da ABB, está disponível nas principais plataformas digitais, tá? Relembrar para vocês não esquecerem de nos seguirem nas nossas redes sociais, para que a gente possa se comunicar e vocês possam estar a par dos novos webinars que vão acontecer. Para quem já está nos acompanhando ou para quem está nos acompanhando pela primeira vez, visitem a loja eletrônica da ABB, loja digital, onde vocês podem fazer aquisições de alguns equipamentos da ABB, loja.abb.com.br, e deixo aqui para vocês também o nosso contato, tanto do nosso suporte comercial quanto do nosso suporte técnico para qualquer eventualidade que vocês tenham, tá bem? Eu agradeço ao tempo de vocês, por vocês estarem nos prestigiando aqui, e nos vemos num próximo webinar. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Álvaro. Obrigado aí pela participação, pela apresentação. Achei bem bacana, cara. Parabéns. E até mais. Boa noite. Por aqui, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pela participação. Parabéns, Marcos, Caio, pela participação. Um abraço a todos, pessoal.